Seja toda a gente bem-vinda ao É Apenas Fumaça, um programa Fumaça onde se fala sobre a sociedade com quem quer falar sobre ela. Eu sou o Ricardo Esteves Ribeiro. Hoje temos como convidado José Semedo Fernandes, um dos elementos da equipa de advogados dos ofendidos no processo que julga 17 agentes da PSP por agressões, tortura e racismo numa esquadra de Alfragide em 2015. A equipa é constituída também por Lúcia Gomes e André Ferreira. Bem-vindo. Muito obrigado. Retomamos o alerta com que iniciamos esta edição das Notícias CM. Um polícia está ferido e a receber tratamento hospitalar devido a um incidente numa esquadra em Alfragide. No dia 5 de fevereiro, a CMTV iniciava o seu programa Notícias CM, com um alerta CM invasão em esquadra, um polícia ferido em Alfragide, depois de um residente da Cova da Moura ter sido detido pela PSP. Um grupo com cerca de 2 dezenas de moradores do bairro deslocou-se para aqui, para a esquadra. A distância são, como eu disse há pouco, cerca de 500 metros a 1 quilómetro, e começou num ambiente hostil para com a PSP, no sentido de tentar eventualmente libertar o detido. Os meios policiais no local, dentro da esquadra, que seriam cerca de meia dúzia de agentes, conseguiram suster o ambiente pesado que se fazia sentir, mas foram necessários mais reforços, nomeadamente das divisões da Amadora e de Sintra, para a situação acalmar. Como eu disse no início da intervenção, esta é uma situação que acaba por ser normal aqui na zona da Amadora, nomeadamente devido à grande proximidade que existe entre esta esquadra de Alfragide e o bairro da Cova da Moura. O que é que aconteceu no dia 5 de fevereiro de 2015? Antes de mais agradecer o convite que me fizeram, e desde já fazer a ressalva que o julgamento ainda está a decorrer, e sendo um julgamento que ainda está em curso, existem algumas limitações relativamente ao que podemos falar sobre ele, mas irei falar na prática no geral, portanto não entrando em questões processuais que ainda estão a ser julgadas. Relativamente ao que aconteceu, portanto é público, portanto eu ainda vou-vos confessar que ainda não tinha visto essa notícia. Essa notícia foi do dia. Aliás, sim, mas não tinha horas depois certo, disto não tinha ainda visto a notícia. Mas o que aconteceu foi, portanto, que e agora com a acusação que é pública, se conseguiu esclarecer até o momento, portanto, com que alguns jovens que se deslocaram à esquadra com o objetivo de tentar saber de um outro rapaz, porque era uma prática corrente por parte de jovens ligados a uma associação, saber o estado de determinadas pessoas quando eram detidas por agentes daquela esquadra, terem sido, portanto é isso que a acusação fala, terem sido agredidos e torturados e posteriormente acusados, quer dizer, não chegaram a ser acusados porque entretanto o processo reverteu-se, houve um volte-face do processo, mas foram indiciados por um crime de tirada de presos, ou seja, foram indiciados com essa, vou dizer entre aspas, acusação, porque não era uma acusação na altura, de tentarem invadir a esquadra, essa dita esquadra, para tirarem uma determinada pessoa de dentro e libertarem-na. Entretanto, houve esse tal volte-face, não sei se já me estou a adiantar ou não, e veio-se a perceber que a história não estava a bater muito bem, o próprio Ministério Público percebeu isso. Houve uma investigação da PJ também sobre isso? Isso foi posteriormente, portanto. Inicialmente, eles foram constituídos arguidos, todos foram ouvidos em primeiro interrogatório judicial como arguidos. Eles, as 6 pessoas... As 6 pessoas acusadas, é isso, as 6 hoje atualmente vítimas, na altura foram constituídas arguidas, foram presentes a primeiro interrogatório judicial e foi-lhes aplicada a medida de coação mais leve, o TIR. Que é o termo de identidade. O termo de identidade e residência. E já nessa altura eu acompanhei, portanto estive presente nesse primeiro interrogatório judicial
E uma frase que não me esqueço, portanto, que foi preferida pela juiz de instrução criminal na altura, portanto, já no final da diligência, foi que nós temos que partir do princípio que os nossos agentes de autoridade são pessoas de bem e falam a verdade, mas também não podemos camutear que tivemos aqui 6 pessoas que foram ouvidas em separado e que, apesar de serem pessoas diferentes e de terem dito coisas diferentes, disseram a mesma coisa. Terem dito de forma diferente, disseram a mesma coisa. E foi isso que levou, porque o Ministério Público nessa altura pediu prisão preventiva, e foi aí que e foi-lhes aplicada a medida de coação mais leve, que é obrigatória nesses casos, que foi o termo de identidade e residência. Entretanto, houve um volte-face no processo durante a investigação. Veio-se a apurar que afinal esses jovens não eram arguidos, mas sim vítimas, e a determinada altura houve um volte-face, e aí sim o processo foi para a Polícia Judiciária. Houve uma investigação profunda que culminou com uma acusação dos 17 agentes, na altura 18 e depois 17. Nós já vamos entrar então nisso. Eu queria agora... nós entrevistámos em 2016 o Flávio Almada, o LBC, um dos, no início, 6 arguidos e que agora é ofendido, sobre racismo e sobre brutalidade policial. O LBC faz parte da tal associação que tu estavas a dizer, a Associação Moinho da Juventude, que ganhou em 2007 o Prémio de Direitos Humanos pela Assembleia da República, e que, como tu estavas a dizer, era norma ir perceber o que é que acontecia se existisse algum problema com a polícia no bairro. Eu queria que ouvisses o que é que ele nos disse. É o corpo do negro é o corpo que é associado ao criminoso. Então, logicamente, o criminoso não é visto como humano. Se não é visto como humano, não tem direito. Isso parece nihilista, né? Não é. Porque basicamente entra assim, não quer saber procurar quem fez ou não fez, e às vezes é por ar para toda a gente. É por ar. E ver a forma como se fecha o bairro. Às vezes, quando fazem aquelas operações que é a volta, que ninguém sai, ninguém entra, todo mundo é revistado. E quem se manifestar leva por ar. Antigamente nós pensávamos que a polícia batia aqui a malta porque nós não conhecíamos os nossos direitos. Fomos estudar as leis. Quando nós falávamos das leis, aí que levávamos por ar mesmo. Tens manegas perto. Então, isso é muito complicado. Praticamente as pessoas acham que é exagero, né? Aqui é um caso de exceção. É exceção. A forma como se atua aqui é exceção. Não é só aqui na Cova da Moura, como noutros bairros. Vive-se num estado de exceção na Cova da Moura? Eu vou começar pelo fim, pela expressão que ele utilizou, que eu já estava a pensar, mas o LBC tocou nesse ponto. Não é só na Cova da Moura, em todo o bairro. Cova da Moura é a face visível do que acontece em todos os bairros autoconstruídos e bairros sociais. Não é de agora, portanto, há em algumas conferências e debates em que participei, eu já contei essa história, em que logo um dos pontos em que o LBC toca, e que tem toda a razão, mas que não é de agora, que é uma questão estrutural. O policiamento nos bairros é feito de uma forma completamente distinta. Portanto, o que o LBC chamou em zona de exceção, corpo negro, eu até posso amplificar isso. Portanto, há zonas em Portugal que são zonas de exceção, sim, que são as zonas onde vivem essas pessoas, negras e também não negras, mas o negro tem uma dificuldade que, para além de estar numa situação, as pessoas que vivem nesses bairros, de estarem numa situação financeira mais complicada, ou económica ou social mais complicada, também são negros e, portanto, sofrem duplamente esse problema. Essas zonas são, como o LBC disse muito bem, são zonas de não exceção, fazem parte do território português, mas têm
duas faces. Uma das faces é quando se quer aplicar a força nessas zonas, existe, e até se diz, por vezes publicamente, que aquilo é uma parte do território português e que as leis portuguesas têm que contar, portanto, têm que funcionar. Não pode haver zonas de exceção. Mas depois temos o outro lado, que é, esse é o lado dos deveres, não é? Portanto, de quem vive lá, o dever de se sujeitar às leis daquele país, mas depois temos o lado dos direitos, que não existe. Lá está, aí encontramos esses estados de exceção de direitos. Porquê? Porque essa pessoa que vive nesse bairro ou nessa zona não tem o direito de exigir os direitos que tem, ou as garantias que são dadas a qualquer cidadão nacional em qualquer outra zona do território. O LBC dizia-me que a polícia funciona ou atua como se ali dentro fossem os selvagens que têm que ser pacificados. Sim, eu não ia tão longe, portanto, na expressão, compreendo, mas o que eu entendo é que desde há muito tempo as autoridades policiais têm atuado como se estivessem a confinar um mal a um determinado território para que ele não saia desse território para outras zonas. Ou seja, os bairros são vistos como uma zona que tem que ser controlada e de uma forma dura, que é tolerada pela própria sociedade e violenta, por essa tal sociedade que tem o receio que esse mal saia dessas fronteiras, salte essas fronteiras e atinja a sociedade em geral. Então, mas esse discurso foi montado, não sei se consciente ou inconscientemente, mas a comunicação social teve sempre um papel muito importante na diabolização das pessoas que vivem nos bairros e da legitimação da utilização da força por parte das autoridades policiais dentro desses mesmos bairros. Explica. Por exemplo, uma determinada notícia, quando acontece dentro de um bairro ou quando é alegadamente perpetrada por um cidadão estrangeiro, é amplificada ao máximo. E se formos ver como as notícias são montadas, portanto, eu nasci cá e cresci cá, e muitas das vezes em casa até com os meus pais e os meus irmãos, quando surgiam, quando olhávamos a forma como eram montadas as notícias, dava-se para se perceber o que é que se queria transmitir, porque quando colocamos uma notícia, colocamos um estrangeiro como perpetuador de um alegado crime e logo a seguir falamos da alteração da lei de estrangeiros, nós não estamos indiretamente nós estamos a dizer a quem ouve em casa se calhar é melhor alterar a lei de estrangeiros, que é para poder evitar que os crimes aconteçam. Portanto, e não creio que seja uma coisa assim tão inocente. Relativamente ao policiamento nos bairros, só para terem uma noção, esses agentes da autoridade que são obrigados, que são funcionários do Estado e que são obrigados a ter uma placa e a identificar-se, nos bairros não o fazem. Portanto, chegam à entrada do bairro, tiram as placas e agora já menos, mas muitas vezes utilizavam máscaras, não é? Porquê é que os funcionários públicos são obrigados a ter uma placa? Porque se prevaricarem em determinado momento no desempenho das suas funções, a pessoa ter um elemento que os possa identificar para depois os responsabilizar. Havendo uma zona de impunidade onde se pode tirar o nome, se pode agredir e se pode sair sem nenhuma consequência, sem nenhum relatório, leva a que essas zonas se tornem zonas de treino, praticamente. Portanto, a minha mãe, que é uma pessoa que tem a 4ª classe e que tem muito, porque tem origens cabo-verdianas e os cabo-verdianos têm muito respeito pela autoridade e incutiram isso nos filhos, em nós, para elas a autoridade tinha sempre razão. A partir de determinada altura, a janela da nossa cozinha
tinha uma visão direta para a entrada do bairro onde eu nasci, e ela... Qual foi? O casal de Santa Filomena, e ela Que foi demolido com o programa especial de sim. realojamento, onde dezenas de famílias ficaram sem casa. Certo. E ela, quando via, e nós em criança, nós éramos crianças ainda, e ela quando via as carrinhas a fazerem uma incursão no bairro, ela gritava à janela: venham, com um ar de indignação que eles vieram fazer o estágio, porque as pessoas com mais idade e com mais autoridade nos bairros começaram a presenciar a brutalidade policial sobre pessoas da comunidade do bairro. E os bairros são comunidades, apesar de não se ver, portanto, são corpos vivos que reagem a qualquer agressão. Como poderia acontecer numa aldeia do norte ou do sul do país, mas numa aldeia onde as pessoas se conhecem todas, e alguém estranho entrasse e agredisse um dos habitantes dessa aldeia. Os bairros não fogem à regra, portanto, são pessoas que lá vivem, são comunidades, são redes de afeto que se montam, e quando alguém agride ilegitimamente um elemento dessa determinada comunidade, é normal que essa comunidade depois se feche e se tente defender como um corpo vivo que é. E, portanto, creio que esse foi o passo que deram errado, porque acharem que uma comunidade, ou que as comunidades, essas comunidades, só reagem positivamente com agressões, creio que foi um erro tremendo que cometeram, porque havia anteriormente uma coisa que se chamava, e que agora terminou, que é o policiamento de proximidade, que fazia precisamente o contrário, e a determinada altura acabou-se com essa política, achou-se que a política bélica fosse a melhor. E, portanto, mas, portanto, não, quando tu soubeste do caso, quando o LBC te contou do caso, ou outras das 6 pessoas a quem isto aconteceu te contaram que foram torturados e que tiveram ataques racistas nesta esquadra, surpreendeu-te? A mim não me surpreendeu. Isto é uma coisa normal para ti? Eu já tinha previsto isso. Eu já tinha previsto, porque e eles próprios podem confirmar isso, porque eu já tinha em 2013 apresentado, em 2014 apresentado uma exposição ao Provedor de Justiça, e o assunto era violência policial contra os bairros sociais e bairros autoconstruídos. Portanto, tinha feito uma queixa em 2014 e feito um reforço dessa queixa em 2015. E eu pedia até nessa exposição que fiz, e até fui atendido pelo adjunto do provedor da altura. E qual foi a resposta que tiveste? A resposta que tive na altura foi que eu tinha feito uma exposição em nome desses bairros, mas que precisavam de associações e de instituições que levassem esses casos e essas pessoas ao provedor, e foi o que fiz na altura. Fui falar com algumas associações que juntassem os casos e que levássemos ao provedor de justiça, porque na altura uma das coisas que ele disse é que ele não podia agir porque não havia uma única queixa contra a esquadra de Alfragide. E, portanto, lembro-me de uma das exigências foi que, exigências, não bem exigências, um dos pedidos feitos nessa exposição foi que tivessem mais atenção na forma como atuavam dentro dos bairros e que revissem as normas de utilização de arma de fogo, porque na altura já só havia histórias em vários bairros de utilização da shotgun indevidamente. Portanto, como tem balas de borracha, andavam quase a divertir-se com as shotguns e a disparar sobre as pessoas sem necessidade de tal atuação.
Tu não foste a única pessoa que falou sobre a violência das nossas forças de segurança e a brutalidade. O Comitê de Antitortura do Conselho da Europa lançou a 27 de fevereiro deste ano um relatório segundo o qual Portugal é dos países da Europa Ocidental com maior número de casos de violência policial. O Comitê acusa também Portugal de discriminação, dizendo que os riscos de abusos são maiores para afrodescendentes do que são para estrangeiros do que são para portugueses brancos. Já a Amnistia Internacional, no relatório anual que têm, de 2007-2018, tinha descrito o caso da Cova da Moura também como um dos casos que descreve, uma das dezenas deles. No relatório da Comissão Europeia contra o Racismo e a Intolerância, também do Conselho da Europa, que foi publicado a 2 de outubro, há um mês, lê-se: são inúmeras as acusações graves de violência racista cometidas por agentes da polícia. Contudo, nenhuma autoridade reuniu sistematicamente estas acusações e procedeu a um inquérito eficaz para determinar se são ou não verdadeiras. O relatório fala também de várias mortes de jovens negros às mãos da polícia nas últimas décadas e descreve o caso de brutalidade policial na Cova da Moura, este que estamos a falar. Sobre o caso, lê-se: é difícil compreender como, segundo o despacho de acusação do Ministério Público, tu já mencionaste, 18 agentes da PSP puderam torturar, ameaçar e insultar 6 detidos durante 2 dias, em rotação de várias equipas, 6 detidos sem que os seus superiores tivessem acabado com estes abusos. Isto aponta para um racismo institucional profundamente enraizado na esquadra da polícia. Portanto, parece que há várias organizações internacionais que têm vindo a alertar para este problema. Sim, é um problema que existe, como disse, já há algum tempo. Lembro-me, nessa exposição, o que eu digo sem esquecer da tua pergunta, é que o assunto tortura já lá estava mencionado, porque há uma frase, uma expressão que eu utilizo, que é: havia queixas por parte de algumas comunidades e de alguns bairros autoconstruídos de jovens que eram levados nas carrinhas e essas carrinhas depois se transformavam em postos de tortura móvel, onde iam algemadas, onde esses jovens iam algemados de joelhos no chão e aceleravam e travavam as carrinhas. Mas isso é uma prática reiterada, portanto, que já foi, que tem sido utilizada há muito tempo. Eu até no escritório, com uma colega em conversa, porque isso é um problema da própria instituição, portanto, da instituição da polícia, da PSP. Da PSP, porque cujos vícios acredito que até sejam, posso estar a cometer uma gafe porque não fiz uma análise histórica sobre essa situação, assemelham-se às ações pidescas, portanto, porque não foi na Amadora que surgiu essa forma de tortura, portanto, das pessoas irem algemadas e acelerarem os carros e travarem. Ainda há muito pouco tempo ouvi, portanto, mas não vou dizer até o nome da esquadra, de alguém que foi pendurado pelas algemas numa determinada esquadra onde tinham um ferro para fazerem barras, elevações, é isso, e penduraram um miúdo, portanto, não era africano, mas penduraram um miúdo sem que não tocava com os pés no chão. Portanto, são problemas graves que a instituição tem e cujo esse processo pode ser uma oportunidade para tratar dessa doença, porque o problema que temos neste momento, desde a acusação, assemelha-se a uma pessoa a quem é dada uma notícia de que padece uma doença grave e depois entra num estado de negação. Eu vou-te ler o que o ministro Eduardo Cabrita, a 17 de outubro, 2 semanas depois deste relatório que eu te estive a falar do Conselho da Europa ter sido publicado, numa sessão onde se discutia exatamente este relatório, disse: não aceito de todo uma consideração que diga que existe por parte das forças de segurança uma prática reiterada de violência policial de natureza racista. Portanto, ele não concorda contigo e diz que isso não existe. A Margarida Blasco, que é Inspetora-Geral da Administração Interna, a 11 de julho de 2017, recusou também a ideia que existia racismo nas forças policiais. Ela diz: quando existem indícios, abrimos de imediato um processo. Podem existir manifestações pontuais em que há vários tipos de discriminações, mas são mínimas face às forças dos serviços de segurança. Portanto,
Isto são casos pontuais. Não acredito. Nunca foram casos pontuais, portanto. Há um artigo, que é o artigo 250, se não estou errado, do Código de Processo Penal, que estabelece a noção de suspeito. Porque depois há pequenas coisas que nós podemos ver, portanto, e ligar, e que levam depois a uma situação muito mais complicada. Esse artigo, o que diz é praticamente, portanto, isso. Suspeita é quem cometeu o crime e quem for encontrado em território nacional em situação ilegal, permanência ilegal, entrada ilegal em território nacional, contra quem haja uma decisão de extradição. Ou seja, o próprio artigo do Código de Processo Penal pinta o suspeito, para além daquele suspeito que é criminoso, de negro, portanto, de preto. E, portanto, não é fácil uma autoridade policial, com base nesse artigo, parar uma pessoa negra e depois dizer que ele é suspeito de estar ilegal em território nacional, porque, mesmo que não o seja, à última será essa a justificação. E quando nós temos um código de processo, e isso leva-me para uma frase que foi utilizada por um agente da autoridade numa abordagem que me fez, e ele ao parar-me, eu pergunto-lhe, mas está-me a parar porque eu sou suspeito de quê? E ele responde-me: um preto é sempre suspeito. E eu só vim a perceber o alcance daquela frase depois de tirar o curso e de estar já a trabalhar como advogado, porque eu em miúdo não tinha percebido o alcance dessa expressão, porque não é uma expressão que ele inventou, na minha opinião, é uma expressão de algum formador da escola de polícia, portanto, que utilizou aquela expressão e ele guardou aquilo num arquivo e então naquele momento disse. Porquê? Porque quando os agentes da autoridade não têm pejo em dizer um preto é sempre suspeito, isso não é uma situação estrutural, portanto, isso é uma situação pontual. Quantos deles é que já repetiram a mesma frase? Quantos formadores, vamos imaginar um formador a replicar aquela expressão ou aquela forma de atuação anos e anos para os formandos, portanto, anos e anos. Portanto, na minha opinião, não é um caso pontual, e enquanto o doente não se aperceber que está doente, ele vai recusar a cura. Porque é esse o problema das pessoas que entram em estado de negação. Portanto, é preciso primeiro perceber que tem essa doença para depois aceitar o tratamento. E neste momento, em Portugal, ainda estamos com esse problema e as nossas estruturas policiais, algumas delas, portanto, ainda estão com esse problema, estão em estado de negação, e enquanto não aceitarem que estão doentes, continuaremos a ter esse tipo de problemas, porque a nossa indignação nunca foi contra a instituição, a Polícia de Segurança Pública ou a Guarda Nacional Republicana, mas sim contra os maus elementos dessa instituição. E havendo uma atuação firme perante esses mesmos elementos, nós estamos a melhorar a própria instituição, portanto, e estamos a melhorar a própria sociedade em geral, portanto, que não pensem que é uma guerra contra a instituição, que não é, portanto, é contra os maus elementos dessa mesma instituição, e acredito que a instituição deveria aproveitar esse momento para passar uma mensagem para todos os elementos que a compõem, porque é uma instituição com uma tradição quase secular, de que existem regras e que, a partir de determinado momento, a impunidade passa a estar a desaparecer, portanto, do próprio regulamento disciplinar da polícia. Eu queria agora falar sobre o caso, voltar a ele. Certo.
como já falámos aqui, tu já o mencionaste, depois de terem sido depois de ter pensado que essas pessoas, ou terem sido até tornados arguidos, houve o tal volte-face que tu falaste. Em julho de 2017, 18 agentes da PSP foram acusados pelo Ministério Público numa acusação sem precedentes dos crimes de falsificação de documentos agravado e denúncia caluniosa, e ainda de tortura, sequestro, injúria e ofensa à integridade física qualificada, agravados pelo ódio e discriminação racial contra os tais 6 residentes da Cova da Moura. 17 desses 18 agentes foram em julgamento, que começou em maio deste ano. Eu queria ouvir agora, e queria ir para o Mamadou Ba, que é dirigente da Associação SOS Racismo, e que falou comigo e com a Maria Almeida no passado março. Ele disse-nos isto. Eu não entendo, não sou jurista, mas há uma coisa que eu não entendo. Já assisti a várias vezes a autos falsificados por agentes de polícia. Aconteceu comigo dentro da minha própria família. Ter um primo meu que é detido, teve um problema com as autoridades e o auto que lhe foi entregue foi um auto falsificado. Como assim falsificado? Os agentes inventam uma versão, inventam testemunhos e assinam pelos testemunhos que não estavam no local uma história que não existiu, e na base desta história entregam a um procurador que encaminha para um julgamento sumário. Isto é uma coisa inacreditável. Isto aconteceu neste caso? Neste caso, não um julgamento sumário, mas a acusação, portanto, apurou isso. Portanto, que até porque não é difícil fazer essa análise, porque eles estavam indiciados por um crime de tirada de presos. Todos os autos foram feitos, né, nesse sentido. Portanto, é uma portanto, coisa os autos estavam... Sim, eles vêm acusados. Eram falsos? Sim, eles estão a ser julgados também por isso, por autos falsos. Mas não é a primeira, e há outros julgamentos a decorrer. Na semana passada assisti a um julgamento de um agente da PSP e vem acusado, está a ser julgado na mesma situação, portanto... Portanto, é uma coisa normal, é recorrente, tal como tu dizes que a brutalidade policial é recorrente, falsificação de autos é recorrente também? É um problema grave. Eu vou ainda nessa semana, portanto, nesse julgamento que assisti, dos elementos do coletivo disse uma coisa bastante interessante e que marcou pela positiva. A determinado momento o que o agente diz é muito difícil para mim estar nesta posição de arguido. E o que esse elemento do coletivo lhe diz é esteja certo, é mais ou menos isso, esteja certo que não é mais difícil para vocês do que para nós. Porque também para nós, tribunal, é muito complicado estarmos a julgar agentes de autoridade. E vou-lhe dizer porquê. Todas as semanas nós temos agentes de autoridade que estão aqui na qualidade de testemunhas. E depois, na qualidade, quando nos aparecem aqui, porque temos também tido, quando nos aparecem aqui na qualidade de arguidos, mentem descaradamente ao tribunal. E então nós somos levados a pensar se aquelas condenações que nós fizemos com base nesses depoimentos se estavam certas ou não. Então, se foram boas decisões nossas. Porque se mentem como arguidos, também podem mentir como testemunhas. Mas isso não é um problema seu. É um problema do próprio sistema que tem que ser resolvido. Porque é uma coisa muito grave. E, portanto, o próprio tribunal já se está a dar conta que não se dava, porque uma expressão que os tribunais utilizavam muito era: utilizamos para a condenação deste arguido o depoimento da testemunha tal, porque é um agente de autoridade e, por ser um agente de autoridade, nós não temos como desconfiar dela. Portanto, um agente de autoridade se trata, portanto, nós não temos o que desconfiar desse depoimento. Portanto, eram depoimentos que eram tidos como certos. Portanto,
esse agente de autoridade poderia ir lá e o crivo que o tribunal tem, em regra, para as testemunhas não as tem quando são agentes para as testemunhas normais, não as tem para quando, ou não as tinha, espero que passe a ter, para quando são agentes de autoridade. Há um caso talvez paradigmático em relação a isso. A 4 de janeiro de 2009 era noite quando uma equipa da Polícia de Segurança Pública da Amadora detectou um carro que, segundo a PSP, se encontrava furtado e por apreender. Entre os jovens que se encontravam dentro do carro estava Elson Sanches, conhecido por Cucu. Tinha 14 anos, era residente na Amadora, aluno numa escola da Reboleira. Seguiu-se uma perseguição policial no bairro de Santa Filomena, o bairro onde tu viveste, tendo Cucu, que fugia, sido apanhado. Minutos depois era baleado pela polícia. A arma encontrava-se a menos de 20 centímetros da sua cabeça, confirmou uma análise forense posterior, mas o primeiro relatório da polícia dizia que encontrava-se a mais de 2 metros e que tinha sido alvejado enquanto fugia. Não há testemunhas e o agente foi absolvido. Certo. Eu li uma vez, portanto, a sentença por alto, e aquela sentença foi incrível, mas uma análise rápida desse tipo de situações, todos os jovens que foram mortos, não vou dizer, portanto, não, de uma forma negligente ou de uma forma voluntária, desses agentes, nenhum deles foi condenado. Portanto, creio que eu lembro-me, esse vídeo foi apresentado na altura ao adjunto. Eu pedi esse vídeo, sabia que existia, e pulo a ver esse vídeo, porque o que eu quis levar na altura, em 2014, ao o vídeo do quê? O vídeo que existe, portanto, foi feito pela plataforma Gueto, portanto, onde passa a imagem de todos os jovens que morreram às mãos da polícia e cujos esses elementos, nenhum deles foi condenado, portanto, foram todos absolvidos. Todos absolvidos. E eu pus esse vídeo, levei o portátil e pus esse vídeo para o adjunto do provedor ver e sensibilizá-lo para que tivesse uma atuação, firme ou não, para que evitasse que viesse a acontecer o mal pior. Portanto, ainda não tinha acontecido o caso da esquadra de Alfragide, portanto, porque na altura ele dizia que não havia nenhuma queixa da esquadra, mas eu estava a alertar para aquilo. O meu objetivo era dar-lhe a conhecer que havia um problema grave, para se algo mais complicado viesse a acontecer, para ele não vir dizer, nós não sabíamos. A partir daquele momento ele já sabia que aquela esquadra tinha um problema. Tanto é que depois veio a acontecer. Mas isso mostra a forma como o próprio Estado, o sistema judicial e o sistema policial olha para esses jovens. A própria forma como se monta os processos é sempre estranho e desvantajosa para quem quer ver a justiça feita, porque, por exemplo, eu vou-te dar um exemplo prático. Portanto, numa situação normal, alguém que infrinja a morte a outra pessoa dificilmente é acusado de homicídio negligente. O standard é o homicídio simples e muitas das vezes vão para o qualificado. Porque a mais grave é o qualificado, o simples a seguir e depois o negligente. Certo, mais grave, é isso mesmo. Portanto, por isso é que eu disse, o standard é o simples, depois temos o agravado, entre aspas, que é o qualificado, e depois temos o negligente, que é mais abaixo. Portanto, o negligente... Mas não é assim com as forças de segurança? Não. Com as forças de segurança, a maioria das acusações vão por homicídio negligente. Tu, ao colocares um acusado num homicídio negligente, tu já estás a dar margem para ele ser absolvido. Porquê? Porque estás a colocá-lo num homicídio negligente, portanto, ele ou é condenado pelo qualificado, mas já estás ali a colocá-lo na esteira do homicídio da absolvição. Portanto, alguém que dá um tiro a um jovem
com 14 anos, salvo erro, tinha um miúdo a 20 centímetros da cabeça, não pode ser homicídio por negligente, quer dizer, e se bem me recordo, o tiro foi dado não de uma forma frontal, não me recordo se foi lateral ou na nuca, portanto, aquilo tem contornos de um fuzilamento, entre aspas, e portanto, um Ministério Público, ao acusar uma pessoa que dá um tiro a um miúdo de 14 anos numa perseguição, portanto, com os contornos que eu vi, portanto, que eu li na altura nessa decisão, portanto, nessa condenação, negligente tem pouco. E para além disso, portanto, há uma outra implicação que muitas vezes pode ter e que as acusações feitas pelo MP podem ter implicação, é se ele vai ser... O MP que é o Ministério Público. Diga? O MP, o Ministério Público. Sim, peço desculpas. O Ministério Público é a diferença entre ser julgado por um tribunal singular e um tribunal coletivo. Porque quando vai para o homicídio negligente, se o Ministério Público entender que provavelmente a pessoa vai ser condenada a uma pena inferior a 5 anos, pode solicitar que ele seja julgado por um tribunal coletivo, por um tribunal singular. O que é que isso quer dizer? Quer dizer que a vantagem para a pessoa que está a ser julgada é muito maior. Portanto, alguém que é julgado em tribunal singular corre o risco de lhe ser aplicada uma pena de prisão, mas é efetiva, mas é muito menor do que em relação às pessoas que são julgadas por um tribunal coletivo, cuja moldura, que julgam situações com moldura penal superior a 5 anos, e já há uma grande probabilidade dessa pessoa vir a cumprir uma prisão efetiva, porque se avança com a acusação, o Ministério Público tem que ter a garantia de, quando avança com uma acusação, que existe uma probabilidade muito maior da pessoa vir a ser condenada do que a ser absolvida, porque senão tem que arquivar o processo. Essa é a regra base, né? É a unidade de medida que deve ser utilizada na apelação de uma acusação ou não. O julgamento começou a 22 de maio e foram primeiro ouvidos os arguidos, os 17 agentes da polícia. Como é que foram essas sessões? Sustentaram a mesma tese, portanto, que tinham sustentado desde o início, portanto, o da acusação. Essa foi em resumo, o que aconteceu, portanto, com o depoimento dos arguidos. Portanto, sustentaram a mesma tese. O chefe da PSP que comandava a esquadra, o Luís Anunciação, e que é acusado pelo IGAI, que é a Inspeção-Geral da Administração Interna, de mentir nos autos da polícia, disse que, se fosse hoje, escrevia exatamente o mesmo. O que é que eu posso comentar relativamente a isso? Ele continua, portanto, esse arguido, portanto, seguiu a mesma linha que todos os outros. Portanto, eles estão a sustentar, todos eles, que o que escreveram no auto é verdade. Portanto, essa é a posição deles. Durante a sessão foram também ouvidas Neusa Correia e Jailza Souza, duas testemunhas do Ministério Público. As duas foram ameaçadas durante a sessão de que lhes seria aberto um processo por falsas declarações, disse o Diário de Notícias e o Público, por supostas contradições durante o depoimento. É normal que isso aconteça? Isso é um instrumento que os advogados têm, os advogados de defesa têm em mãos. Agora é preciso saber se está a ser bem utilizado ou não, e nessas sessões acredito que não, mas é a minha opinião. Portanto, acredito que esse instrumento não estava a ser bem utilizado. Portanto, Porquê é que dizes isso? Porque concordo em parte com o teor da notícia, porque até fui eu uma das pessoas que se insurgiu contra aquela forma de atuação. Portanto, porquê? Porque acredito que isso estava a servir mais para
para amedrontar as testemunhas vindouras, que ainda não tinham prestado depoimento, do que para aferir se as pessoas estavam ou não, se o depoimento dessas pessoas estavam condizentes com o depoimento que tinham prestado na fase de inquérito. Portanto, mas é uma opinião quase pessoal. Mas entendo que não estava a ser bem utilizado, sim. No dia 21 de setembro foi ouvido o Flávio Almada, o LBC que já ouvimos hoje nesta entrevista. Parte do seu testemunho foi publicado no Diário de Notícias pela jornalista Valentina Marcelino, que tem estado a acompanhar o caso. Ele disse: disseram lixo é para o chão e fomos atirados para o chão algemados. Depois bateram e pisavam-nos. Diziam pretos do caralho. Levei um pontapé na cara e fiquei cheio de sangue. Pisavam e insultavam. Estávamos do chão e eles pisavam. Tentávamos levantar no chão e eles pisavam e insultavam. Eles estavam a gostar daquilo. Ficaram felizes. O Flávio descreveu também o momento em que os agentes algemavam Rui Muniz, outra das vítimas, que tem uma mão paralisada por causa de um AVC. Estavam a tentar algemá-lo e a mão não esticava por causa do problema dele. Quando ele disse que tinha tido um AVC, um agente disse que isso não é nada e que agora é que ia apanhar a sério. Depois viram um cartão de cidadão dele e disseram: olha, é português. E davam pontapés e insultos. Parecia um inferno. E disse ainda que lhes disseram: não sabem quanto vos odeio, raça do caralho. Se pudessem, eram todos exterminados. Deviam era alistar-se no Estado Islâmico. Se eu mandasse, fazia uma lei para os mandar esterilizar todos. Sempre que tentávamos levantar a cabeça, éramos pisados. Ouvia o Paulo e o Rui a gritar. Isto foi dito pelo Flávio Almada. Certo. Como é que isto é recebido no julgamento? Tanto pela juíza ou pelo coletivo de juízes, como pelos advogados da defesa? São coisas muito descritivas, não é? Sim, porque creio que o que me estás a perguntar é qual é o impacto emocional é isso, não? No coletivo e nos advogados. Cada pessoa reage da sua forma, mas foram palavras fortes, pelo menos a mim, causaram-me ali alguma destabilização emocional, porque colocaram-me quase que na pele no lugar do LBC. Portanto, relativamente às outras pessoas, não posso falar por elas, porque também não estava virado para essas pessoas, para poder, no mínimo, percepcionar se estavam a ficar emocionadas ou não, mas acredito que, por mais que, porque o que acontece connosco, principalmente os coletivos das grandes instâncias criminais, portanto, das instâncias centrais, estão obrigadas a lidar com situações muito complicadas. E a determinada altura, como acontece com quase todos nós, quando trabalhamos com situações difíceis, somos obrigados a criar uma espécie de uma capa para não deixar transparecer as emoções que temos. Mas acredito que isso possa não, que chegou ao coração, se possa assim dizer, das pessoas que estavam na sala, porque de um ser humano se trata, não é? E todos nós, sendo ser humanos, a partir do momento em que vemos um ser humano, e para isso é que existe também a justiça, violentar a outra de uma forma tão gravosa e principalmente da nossa sociedade, onde não julgávamos que esse tipo de situações ainda estivesse a acontecer, lá está. Portanto, nós saímos de um período, portanto, nós vivemos um período ditatorial marcante, e uma das maiores pessoas, ditaduras do século XX. E muitas das pessoas que viveram essa ditadura estão vivas, a maioria está. E mesmo que seja, mesmo aquelas que ainda eram crianças, portanto, sentiram na pele o que é uma ditadura. E, portanto, ao sabermos que as nossas forças policiais agem como agia a PIDE durante essa ditadura, é normal que isso assuste, não é? Assuste e pode levar-nos para um campo até mais emocional, mais pessoal, porque, por exemplo, as acusações
que estão a ser feitas, portanto, em relação ao Rui Moinhos, portanto, alguém que sofreu um AVC aos 7 anos e que estava ao lado, não estava na esquadra, portanto, estava ao lado numa loja, e depois é arrastado com a desculpa com a justificação de que está a filmar, e percebem-se, portanto, os arguidos ou os agentes percebem que ele tem uma deficiência física e troçam nessa deficiência física, e mesmo assim não tem sensibilidade para não o agredir, para não o deter, para não o injuriar, para não o torturar. Nós somos levados a pensar que tipo de polícias é que temos, não é? Porque todos nós temos um familiar que sofreu um AVC, não é? Todos nós temos um amigo que sofreu um AVC, e isso vai fazer com que olhemos para o lado e sejamos levados a pensar: aconteceu com eles, mas podia acontecer com qualquer um de nós, porque houve uma expressão que uma das testemunhas utilizou, que foi: é uma coisa normal, devia ser uma coisa normal. Além disso, é uma coisa normal, devia ser uma coisa normal um cidadão deslocar-se a uma esquadra, portanto deslocar-se a um órgão da administração pública, pedir uma informação administrativa. Deveria ser uma coisa normal. Isso não deveria se transformar como se transformou num caso de tortura. Isso, na altura da ditadura, era normal acontecer, mas não hoje. Portanto, estamos numa democracia, e as feridas da ditadura creio que estão saradas, e esses episódios podem levar muita gente a abrir novamente essas feridas e a sentir-se e a sentir algumas situações dessas que aconteceram na ditadura. Em agosto deste ano, o Pedro Miguel Santos, jornalista do Fumaça, entrevistou a Joana Gurjão Henriques, a jornalista do Público, que tem acompanhado também este caso no tribunal. É isso? Mas eu vejo nos comentários e na forma como nas entrelinhas, digamos assim, que há, digamos que alguns comentários que denunciam alguns preconceitos, como as únicas vezes em que a juíza disse: vamos lá falar português para alguém naquela sala, foi para 2 cidadãos negros. A forma como às vezes Mas se eles dirige... não estavam a falar português? Estavam a falar português. Então de onde é que vem? Por isso mesmo é que eu digo, às vezes uma pessoa pode usar aquela expressão do vamos lá falar português, no sentido de vamos lá falar claro. E ela usou só com 2 cidadãos negros. Portanto, eu questiono-me porque é que ela o fez. Também às vezes a intuação que é usada na sala para falar com os cidadãos e com os cidadãos negros também não é a mais correta, digamos assim, não é? Porquê? Porque entre o paternalismo e a desconfiança o tom às vezes resvala um bocadinho para aí. Tem havido casos de racismo por parte da juiz da Esther Pacheco? Isso não posso pronunciar, isso já é uma rasteira, é por estar no fim do... Não, isso não posso pronunciar. Portanto, é um julgamento que está a decorrer, portanto, nós estamos ainda um pouco... estamos a meio, mais ou menos, do julgamento, portanto, existiram questões que nós ficámos menos agradados por parte do coletivo, mas não vou identificar casos específicos, não vou nem o devo fazer. Portanto. Achas que se vai fazer justiça? Eu acho que e já o disse várias vezes, portanto, acho por várias razões. Portanto, uma das razões é que o que fazia com que as situações, ou o que fez com que a situação chegasse ao ponto em que chegou, foi o sentimento de impunidade. Porque uma frase que sempre se ouviu dizer e que levou a que muita gente deixasse de apresentar, deixasse, porque nunca se chegou a esse nível, mas não apresentasse queixas contra as autoridades policiais, foi
isso não vai dar em nada. Era uma frase, um chavão que se utiliza sempre. Eu vou apresentar a queixa. Podes ir, isso não vai dar em nada. Só o facto de ter havido uma acusação afastou um pouco esse chavão do isso não vai dar em nada, ou essa certeza de que isso não vai dar em nada. E como tu disseste, portanto, é um momento histórico que está a ser assistido não só pelos nossos órgãos nacionais, com responsabilidade sobre esse problema, mas também os órgãos internacionais. E não acredito que Portugal, porque isto não é uma questão só de justiça, é basicamente de justiça, mas também mas não é só de fazer justiça, vão ter que dar uma resposta firme a essas instituições, se querem ou não continuar com esse tipo de situações. A segunda questão que me leva a crer que vai ser feita justiça é que, se não a fizerem, nós não estamos a criar um monstro, porque ele já existe, mas nós vamos libertar um monstro. E, portanto, o que essas comunidades já sofriam, vão sofrer o dobro ou o triplo. Porque eu só vendo as pessoas que estão constituídas, arguídas e que estão a ser julgadas, nós estamos a dar a ideia. Portanto, primeiro vamos criar ali pessoas que vão passar a ser heróis, não é? Pessoas que mas isso depois a condenação, espero, o final do julgamento o dirá, mas se portanto, são pessoas que não assumiram até agora que cometeram aqueles atos e que vêm para a rua como heróis, portanto, e o efeito multiplicador que esse fenómeno pode gerar e a amplificação desse sentimento de impunidade será difícil de suster. E essas duas premissas dá-me alguma certeza. E também falta-me uma, porque eu acredito plenamente que a acusação está muito bem feita e muito bem fundamentadas com provas que têm que ser agora validadas, entre aspas, ou confirmadas, portanto, pelo tribunal, caso haja uma condenação, mas acredito que está um trabalho bem feito, portanto, não podemos olvidar que o inquérito foi realizado pela Unidade de Contra-Terrorismo da Polícia Judiciária. E, portanto, não é que é uma polícia com um cariz basicamente científico. E, portanto, as provas, acredito eu, que estão no processo, são provas que têm um cunho científico. E, portanto, e se avançou para a acusação, acredito que, seguindo a lógica do Ministério Público, ou aquela unidade de medida que te falei, que o Ministério Público é obrigado a seguir, é porque existe uma probabilidade muito grande desses arguidos virem a ser condenados. E, portanto, essas três premissas, não duas, mas sim três, fazem-me estar convicto que vai haver condenações. Não digo todos, mas creio que grande parte daquelas pessoas vão ser condenadas. Acredito nisso, acredito que se vai fazer justiça, vai ser a tal oportunidade da própria instituição passar a informação, a mensagem para dentro. Nós somos
um órgão de polícia criminal, uma autoridade, portanto, nesse caso é a PSP, uma polícia de segurança pública. Nós existimos para servir as pessoas, repor a ordem pública e não podemos passar daí, portanto, não podemos prevaricar e, portanto, acredito que seja um momento histórico para passar essa mensagem. Acredito que seja um momento histórico. Este foi mais um episódio do É Apenas Fumaça, um programa Fumaça onde se fala sobre a sociedade com quem quer falar sobre ela. Muito obrigado, José Semedo Fernandes, advogado. Que agradeço mais uma vez. Já é a segunda vez que falamos. Sim, já é a segunda, sim, mas espero que tenha o mesmo ou mais visualizações que da última vez, que não correu muito mal. Esta entrevista foi preparada por mim, Ricardo Esteves Ribeiro, e pelo Pedro Santos, ou pelo Pedro Miguel Santos. O Bernardo Afonso fez a edição de som, o vídeo foi feito pelo Bernardo e também pelo Frederico Raposo. Fazem ainda parte da equipa Fumaça Ana Freitas, Maria Almeida, Sofia Rocha, Tomás Pereira e Tomás Pinho. A música é dos Lotus Fever. Ouçam mais episódios em fumaca.pt ou no iTunes, SoundCloud, Spotify, YouTube, Comunidade de Cultura e Arte, Rádio Universitária do Minho, Rádio Alma Bruxelas e também noutras aplicações de podcasts. Até já.